Você já parou para pensar por que sempre se sente esmagado, mesmo depois de prometer a si mesmo que dessa vez seria diferente? Por que algumas palavras cortam como lâminas? Por que certas ausências parecem despedaçar você? É como se o mundo soubesse exatamente onde atingir, exatamente quando empurrar você para o chão, e você, mesmo avisado, ainda cai. Imagine por um instante, olhar ao redor e perceber que nada do que antes te quebrava mais tem poder sobre você. Não é fantasia. É uma possibilidade que poucos ousam explorar. Uma liberdade silenciosa, profunda, sombria, mas verdadeira. Hoje eu te prometo, você pode parar de cair, pode se tornar inabalável, mesmo quando tudo parece desmoronar. A dor que te acompanha não é uma coincidência, não é um acaso. Ela se alojou em você porque você nunca a encarou de frente. Sempre que o mundo apertava, você recuava. Sempre que alguém te traía, você se encolhia. E agora, a pergunta é direta. Você vai continuar sendo a presa de sua própria fragilidade ou finalmente vai entender o que significa se levantar de vez? E aqui começa a verdade que poucos têm coragem de ouvir. A queda não é inevitável. Você apenas aprendeu a aceitá-la. Cada tropeço, cada decepção, cada noite em que se sentiu sozinho, tudo isso alimentou a ilusão de que você não podia resistir. Mas existe outro caminho, um caminho que começa exatamente quando você decide não permitir mais que nada te abale. No fundo, você sabe disso. Sabe que as quedas não definem sua essência, mas sua percepção, sim. E é nessa percepção que a transformação começa. Aquela primeira fagulha de consciência de que talvez, apenas talvez, a vida não precise mais derrubar você para te ensinar algo. Você já sentiu a sensação de que tudo conspira para te derrubar? Que não importa o quanto você tente, a vida sempre encontra um jeito de te fazer sangrar por dentro? É como se cada palavra que machuca, cada abandono, cada traição estivesse guardada só para te lembrar da sua fragilidade. Mas escute com atenção. A dor que você carrega não é inimiga. Ela foi o mestre que você nunca quis ouvir. Sempre que você chorou sozinho, sempre que implorou por atenção que nunca veio, sempre que se sentiu invisível, a vida estava tentando te ensinar algo que ninguém ousou dizer. Ela queria que você enxergasse que sua força verdadeira sempre esteve aí, escondida sob a ilusão de que você precisava de alguém para permanecer de pé. Olhe para o passado. Lembre-se da primeira vez que o mundo te esmagou. Sinta novamente a solidão, a humilhação, a ausência de qualquer socorro. Ainda dói, não é? Mas veja, você sobreviveu. Você respirou, mesmo com o peito apertado, mesmo sentindo que tudo desmoronava ao redor. E isso prova algo fundamental. A queda nunca teve poder real sobre você. O que te derrubava era o que você acreditava que não podia resistir. A virada está aqui, agora. A dor não é um obstáculo, ela é combustível. Cada ferida, cada cicatriz, cada lágrima contida é uma prova de que você ainda tem resistência, ainda tem vida, ainda tem força. A queda que antes te definia agora pode se tornar a fundação da sua solidez. Mas é difícil perceber isso sozinho. O mundo te ensinou a temer a dor, a fugir dela, a se esconder atrás de distrações. E agora, quando você finalmente encara esse silêncio interno, surge uma pergunta inevitável. Será que você consegue usar essa dor como escudo e não como corrente? Você já se olhou no espelho e não reconheceu quem estava lá? Não a máscara que você usa para agradar, não o rosto que sorri por educação ou conveniência, mas o verdadeiro você, aquele que sempre se escondeu, abafado pelo medo, pelo apego e pelas quedas. Chegou a hora de encarar essa versão silenciosa, crua e sem adornos, e o choque é devastador.
porque no reflexo você encontra tudo o que tentou ignorar, as escolhas covardes, os momentos em que se vendeu por aceitação, as vezes que se traiu apenas para ser visto. E, no entanto, junto a tudo isso, surge uma chama, uma força que nunca se apagou, escondida sob as camadas de dor e desespero. Essa é a parte de você que nunca caiu, que nunca se rendeu, que sempre resistiu, mesmo quando você acreditava estar derrotado. É aqui que a grande virada acontece. O mundo não te derruba. Ele nunca teve o poder de destruir quem você realmente é. A queda sempre existiu apenas porque você permitiu. Cada lágrima, cada noite de desespero, cada medo foi combustível para que a força escondida dentro de você crescesse silenciosamente, esperando o momento certo para emergir. E é um momento silencioso, quase invisível, mas profundo. Perceber que você não é suas quedas, que cada derrota não te define, que a força que o mundo não conseguiu arrancar sempre esteve aí, dentro do seu próprio ser, aguardando apenas que você aceitasse a verdade. Mas essa revelação vem com outra pergunta, cruel e inevitável. Se essa força sempre esteve aí, por que passou tanto tempo sendo escravo da dor? Você sempre imaginou que se tornar inabalável seria apenas uma conquista, um ganho. Mas a verdade é mais dura. Toda força exige sacrifício. Porque nada que você segurou com tanto afinco, memórias, pessoas, ilusões de segurança, pode permanecer intacto quando você decide não ser mais derrubado. Para se erguer, é necessário soltar. Olhe para tudo o que já perdeu, para tudo que o mundo tirou de você. Cada abandono, cada traição, cada expectativa frustrada. Até hoje você segurou essas correntes como se fossem proteção, mas eram correntes que o mantinham no chão. E agora chega o momento de soltá-las. Soltar não significa não sentir, não significa se tornar insensível. Significa apenas que você não será mais escravo do que já não te pertence. O choque é inevitável. O que você acreditava ser indispensável, muitas vezes era o que te impedia de crescer. Cada apego, cada dependência emocional, cada necessidade de aprovação externa serviu apenas para reforçar a queda. E quanto mais você segurava, mais se afundava. A liberdade exige coragem, coragem de encarar o vazio que surge quando você solta. É nesse abismo silencioso que a transformação acontece. Não é confortável, não é fácil, mas é real. E no instante em que você aceita o preço, começa a perceber algo ainda mais poderoso. O que você perdeu não era você. A sua essência, sua força, sua capacidade de se manter firme, isso nunca poderia ser tirado. E quando você compreende isso, tudo muda. O mundo pode tentar te derrubar novamente, mas agora cada golpe é apenas um teste que fortalece e não uma sentença que destrói. A dor perde o poder, a ausência perde o peso, a traição perde a força. Você começa a caminhar com os pés firmes, independente do que acontece ao redor. Quando você finalmente solta tudo o que o prendia, percebe que algo ainda é assustador. O vazio. Ele chega como um silêncio cruel, como um espaço aberto e frio, onde antes havia correntes, expectativas, apegos, e de repente você está sozinho. Não apenas fisicamente, mas diante de si mesmo, diante da própria existência, sem muletas, sem justificativas. A maioria recua aqui. A maioria corre de volta para aquilo que a destruiu, apenas para não encarar o eco do próprio silêncio. Porque enfrentar o vazio é olhar para o que sobrou quando tudo é retirado, e é aterrador. Ele questiona tudo. Você se sente frágil, pequeno, exposto. Cada sombra da memória parece mais densa, cada lembrança dolorosa mais viva. Mas existe esse segredo sombrio que poucos percebem. O vazio não é inimigo. Ele é terreno fértil.
Cada ausência, cada corte emocional, cada solidão não é punição, é oportunidade. No silêncio, você começa a enxergar sua essência sem camadas, sem distrações, sem ilusões. E é nesse espaço nu que a força, aquela que sempre esteve escondida, começa a emergir. Imagine-se em uma sala escura, sozinho, ouvindo apenas sua respiração. Os fantasmas do passado tentam te puxar para baixo. A mente sussurra desculpas, o medo te provoca. Mas se você permanecer, se não fugir, percebe algo surpreendente. O vazio não destrói, ele revela. Ele revela o que você sempre teve, mas nunca ousou aceitar. E aqui está o ponto crucial. Suportar o vazio é o teste final antes da verdadeira força. Porque quando o mundo tentar te derrubar, você não terá para onde correr. E mesmo assim, permanecerá firme. Cada golpe, cada perda, cada abandono será absorvido e convertido em algo que não pode mais te ferir. No silêncio do vazio, você finalmente se encontra. Não com a máscara que mostra ao mundo, nem com a imagem que aprendeu a exibir para agradar, mas com o verdadeiro você. Aquela versão que sempre se escondeu, sufocada pelo medo, pelos apegos e pelas quedas. E quando olha, sente um choque que corta mais fundo do que qualquer ferida externa. No reflexo, surgem todas as verdades que você evitou. Cada momento em que se traiu para ser aceito, cada escolha covarde, cada dor ignorada. E mesmo diante dessa brutalidade, há algo que chama sua atenção. Uma força silenciosa, intacta, que nunca cedeu, que nunca se curvou, que nunca foi derrotada, mesmo quando você acreditava estar quebrado. É uma revelação cruel e libertadora ao mesmo tempo. A queda nunca teve poder sobre você. O que te derrubava era a crença de que não poderia resistir. Cada lágrima, cada noite solitária, cada medo profundo foram combustível para que essa força escondida crescesse, esperando apenas o momento certo para emergir. E, pela primeira vez, você entende. Você não é suas derrotas, você não é suas lágrimas, você não é suas quedas. Você sempre teve uma força que o mundo nunca poderia tocar. O choque é duro porque revela que você passou tanto tempo sendo escravo de algo que sempre esteve dentro de você, intacto. Mas, junto a essa revelação, surge uma pergunta cruel. Se essa força sempre existiu, por que você a ignorou tanto tempo? Por que permitiu que o medo, o apego e a dor ditassem seu valor? Agora que você descobriu que sempre teve uma força intacta dentro de si, surge uma pergunta cruel. Por que passou tanto tempo sendo vítima da dor, do medo, da manipulação do mundo? A resposta é dura, quase amarga, mas é necessária. A maioria permanece fraca porque a fraqueza, de certa forma, é confortável. Sim, confortável. Enquanto você se via como incapaz, o mundo parecia justificar suas quedas. Enquanto se sentia vítima, havia desculpas prontas, validação implícita e explicações que protegiam sua consciência. Ser frágil oferece uma falsa segurança. A ilusão de que não é sua responsabilidade permanecer de pé, de que o mundo deve carregar você. E aí está a crueldade. A força exige responsabilidade absoluta. Não há ninguém para segurar sua mão. Ninguém para consolar ou justificar suas derrotas. Assumir sua força significa encarar a vida como ela é, brutal, indiferente e cheia de provações. É aceitar que a queda não é inevitável. Você só precisa se levantar sem esperar aplausos. A autoenganação é mais perigosa do que qualquer golpe externo. Ela faz você acreditar que não pode, que não vale a pena, que não é suficiente. E assim, você continua caindo, repetindo padrões, alimentando a ilusão de impotência, mesmo sabendo lá no fundo que sempre poderia resistir. O choque final desta parte é este: você nunca foi impotente.
Cada queda que você acredita ter sido forçada foi, em muitos momentos, uma escolha inconsciente. A escolha de se refugiar no conforto da dor, em vez de enfrentar sua própria força. E agora que a percebeu, a pergunta definitiva surge: você vai continuar permitindo que o medo dite seu caminho? Ou vai, finalmente, assumir a responsabilidade da sua própria solidez? Quando você finalmente decide assumir sua força, algo muda silenciosamente, mas de forma definitiva. Não é o mundo que muda. Ele continua cruel, imprevisível, indomável. Mas você deixa de ser refém das quedas, das expectativas alheias, das perdas que antes pareciam insuportáveis. Agora, cada golpe que a vida tenta aplicar se torna apenas um teste, não uma sentença. Assumir a própria força significa perceber que o poder real não está em evitar a dor, mas em permanecer firme diante dela. Cada palavra cruel, cada traição, cada abandono que antes tinha o poder de te quebrar, agora passa como vento sobre pedra sólida. Nada mais penetra no núcleo do que você se tornou. E aqui vem a virada silenciosa. O mundo ainda pode tentar te abalar, mas você aprendeu a transformar cada adversidade em combustível. Cada sofrimento se converte em resistência. Cada decepção se torna lembrança de que você não depende de nada fora de si. Nada pode mais te definir. Nada pode mais te quebrar. A vida permanece intensa, impiedosa, mas você não reage como antes. Você observa, sente, processa, mas não se deixa dominar. Amar não é mais mendigar atenção. Sofrer não é mais se perder. Lutar não é mais tentar provar algo a alguém. Tudo que poderia te arrastar ao chão agora é absorvido e convertido em força silenciosa, sólida, quase impossível de abalar. E a consequência é clara. Ao assumir essa força, você se torna um ponto fixo no caos do mundo. Pode parecer solitário, e de fato é, mas essa solidão não é maldição, é liberdade. Liberdade de não depender de aplausos, de reconhecimento ou validação. Liberdade de ser inabalável, mesmo quando tudo e todos ao redor parecem desmoronar. Quando você finalmente assume sua força, percebe algo inesperado. O espaço ao seu redor muda. A maioria das pessoas ainda vive nas quedas, nos dramas, na necessidade de validação. Você, que aprendeu a se sustentar sozinho, passa a ocupar um território que poucos conhecem: a solidão do inabalável. Essa solidão não é ausência de vida, mas ausência de dependência. Aqueles que não compreendem sua força podem se afastar, sentir medo ou até tentar te puxar de volta ao chão. Eles não entendem que você não precisa mais do mundo para permanecer firme. Eles ainda buscam consolo e validação, enquanto você já aprendeu que nada fora de si tem poder sobre sua essência. E, paradoxalmente, essa mesma solidão se transforma em poder. No silêncio, você encontra autonomia absoluta. Não precisa provar nada a ninguém, não precisa de aplausos ou reconhecimento. Cada decisão é sua, cada passo é seu, cada escolha reflete apenas quem você realmente é. O mundo pode tentar derrubar você, mas agora cada tentativa é inútil. Imagine-se caminhando por um campo desolado, com tempestades ao redor, ventos cortantes, sombras de memórias tentando te intimidar. E mesmo assim, você segue firme, sereno, inabalável. A força que outros temem é silenciosa, mas sólida, e cresce a cada desafio enfrentado sozinho. É nesse ponto que a solidão deixa de ser medo e se torna a marca do inabalável. Você não depende de nada nem de ninguém. Cada abandono se torna prova, cada decepção se transforma em resistência. O mundo pode continuar tentando, mas você aprendeu que nada mais afeta a essência de quem você se tornou. Chegou o instante em que tudo se torna claro. Nada mais pode te derrubar.
Todas as tempestades, traições, perdas e abandonos que antes pareciam possuir poder sobre você, agora são sombras passageiras. Você não apenas sobreviveu às quedas, você se tornou maior que elas, maior que qualquer adversidade, maior que o próprio medo. A transformação é silenciosa, mas profunda. O mundo continua cruel, imprevisível, indiferente, mas você já não reage como antes. Não há mais súplicas, não há mais dependência, não há mais dor que possa te definir. Cada golpe, cada decepção, cada ausência que poderia te quebrar, se torna agora combustível para a solidez que você construiu dentro de si. E a virada final é brutal na sua simplicidade. A força não é algo que você conquista, é algo que você assume. E ao assumir, nada fora de você terá mais controle. A vida ainda testará você, ainda tentará desestabilizar, mas cada teste se torna inútil contra a essência que você finalmente descobriu e abraçou. Agora você vive de forma intensa, sem mendigar aprovação, sem depender de aplausos ou validação. Amar não significa precisar, sofrer não significa se perder, lutar não significa provar nada a ninguém. Você se mantém firme, silenciosamente poderoso, inabalável. E aqui vem a última revelação. A queda perdeu sentido. O mundo pode tentar, mas nada mais toca sua essência. A dor perdeu autoridade, o medo perdeu voz, a perda perdeu domínio. Você finalmente alcançou aquilo que prometemos desde o início: não cair nunca mais, permanecer inabalável, independente do que acontece ao redor. Agora, uma pergunta final ecoa. Se isso fez sentido para você, se essa verdade despertou algo dentro, você vai apenas ler ou vai assumir sua própria força? Comenta aqui, eu tô aqui. E reconheça que essa transformação começa no momento em que você se decide.